Alô pessoal, eu sou o Cleide Matus. Esse é a segunda parte do treinamento profissional em C#, né, onde iremos aprender a Microsoft.NET e a Net Framework. Né. E este capítulo vai abordar o significado da Net Framework, assim como o Net da Microsoft no Visual Studio 2005. Né. Porque seja o que você for a fazer com a linguagem oferecida pela Microsoft, o ponto de partida é o Net Framework, né? Sem entender esse framework, você não será capaz de escrever aplicações, né? E sendo assim, tem que estar preparados para examinar o Net Framework e entender, né? A Microsoft.NET e a Net Framework é mais comumente conhecido pelo .NET, né? Ela optou muito pelos nets, né? Há muitos nets aqui. Tem o Net Framework, Net Microsoft, VBNet, ASP.NET, né? Mas antes de continuar, é necessário que você entenda um pouco sobre o significado do Net do Visual Studio, né? Que é um ambiente integrado de desenvolvimento que inclui alguns programas ou linguagem de programação C#, VB, Net, né, C#, C++, né? E o VBNet é uma nova linguagem, né, de programação que está no pacote de Visual Studio Net, baseado em elementos centrais dessa nova tecnologia, né, da Microsoft. O VBNet por quê? Porque ela é uma linguagem padrão da Microsoft, né? Embora a comunidade científica tenha pautado pelo C#, né, e pela sua estrutura que é muito semelhante ao C, né, e ao Java, né. E temos aí, depende qual é a linguagem que você for a trabalhar, porque a framework garante que elas se comportem da mesma maneira, né, é só escolher a linguagem. Temos aí também o ASP.NET, né, que é Active Service Page, que possibilita escrever interface web, né, usando o chamado Web Form, né. E podemos utilizar também o Windows Forms, Mobile, né. Fora esse, ainda há um Net Framework, esse é o engine, né, o motor central da execução, e o Command Language Runtime, né, que praticamente ele consiste em três partes principais: o ambiente comum de execução da linguagem, as classes do framework e o ASP.NET, né. Aqui uma ilustração de como está dividido e particionado o framework. Temos a parte dos compiladores de linguagens, temos o Visual Basic, C#, tem outras linguagens de C#, C++, né, em que essas linguagens são compiladas pela Microsoft Intermediate Language, né, que é o código binário que utiliza para compilar aí essas linguagens para ser executadas no Command Language Runtime, né, em tempo de instalação ou execução. Essa é a camada que tem a ligação com os sistemas operacionais, chamadas de sistemas ou sistemas operacionais, para executar os recursos e as suas execuções. Integralmente a isso, elas têm umas chamadas de bibliotecas da classe do framework, que são as classes básicas, o ADONET, que envolve o banco de dados, XML, mapeamento dos dados do aplicativo para o banco, né? O ASP.NET, que é o ambiente do web, e o Windows Form, que é o ambiente desktop, alguns chamam de desktop, mas a Microsoft preferiu a terminologia Windows Form. E as classes básicas, por exemplo, quando você quer trabalhar com banco de dados, você pode importar alguns namespaces do framework, que é o System Data.OLEDB, se quiser trabalhar com Oracle, ou SQL, se quiser trabalhar com SQL Server, né? Mas quando você compila qualquer código de linguagem que suporta o Net Framework, ele é compilado em algo chamado aí a Microsoft Intermediate Language, né? Esse arquivo é um arquivo binário, mas não se trata de um código de máquina.
Ele é um formato independente de plataforma que pode ser colocado em qualquer máquina que esteja rodando o Net Framework. Isso ocorre porque o framework já vem com um compilador, o Just in Time, que ele compila naquele preciso momento em que você está passando as instruções, né? E ele compila o Microsoft Intermediate Language para o código da máquina específica do hardware, né? E do sistema, né? E o Command Language Runtime, ele vai ser responsável por fazer isso, porque a interação com a máquina, essa máquina virtual que é o Command Language Runtime e os sistemas operacionais é dado pela chamada de execução do sistema, né? Tanto que o Command Language Runtime é um ambiente que disponibiliza essa infraestrutura para rodar o programa, bem como serviços utilizados pelo código, né? Com um ambiente de execução segura e possui esses recursos, né? Implantação dinâmica, né? Que é instalação do web, controle automático de versões em Assembly, né? Segurança de acesso ao código, né? É uma diretiva de segurança baseada em evidências, né? A interoperabilidade com o COM, né? Permite que os componentes COM que você tenha acesso aos componentes COM existentes, né? O gerenciamento de memória seguro, né? Ela coleta o lixo, né? E recupera a memória automaticamente durante a execução, né? Tem aí essa último item, que é a verificação de limites em tempos de execução, né? Ele ajuda a impedir os bugs acontecem com frequência, né? E ele baseia-se na segurança causados pelo estouro de buffer, né? Por exemplo, você tem uma variável que ele comporta um espaço e você aloca um espaço maior para ele pega aquela variável, transforma como objeto, né? Que ele pode só comportar qualquer tipo de dado, né? Mas aí o programador já tem que estar um pouco ciente do que pode advir com isso. Também pode advir um erro mais futuro, né? Uma falha, né? Pode causado por um erro, né? E praticamente essa é a estrutura do Net Framework, né? Que ele está dividido aí em vários componentes. Temos aí a primeira parte que envolve as linguagens. Temos Command Language Specification, que compila essas linguagens em um código binário para que se possa interpretar. E depois mais abaixo temos o ASP.NET, que é o Webform, o Web Service e também o Mobile e as ferramentas para trabalhar com o celular, né? Temos o Windows Form. Mais abaixo temos a parte que faz a interação com o banco de dados, que é o ADONET e XML. XML é um protocolo que você pode utilizar de dados, né? De transferência de dados para uma base de dados, manipulação do programa, né? Depois temos a Base Class, né? As bibliotecas das classes básicas, né? Que você pode utilizar sempre que você quiser utilizar algum componente, ter alguma interação, por exemplo, com horas, com data. Você é obrigado a importar esses namespaces que estão nas bibliotecas básicas para você poder utilizar. E temos aí o Command Language Runtime, né? Que é o coração da plataforma Net, que é uma aplicação similar à máquina virtual, como já havia dito, né? Que ela está encarregada de providenciar a execução das aplicações para que ela seja escrita, né? E ela tem uma interação direta com os sistemas operacionais. Ela que faz a chamada de sistemas para execução de recursos dos sistemas operacionais. Tanto que do lado direito ela tem aí a cinza, o Visual Studio, que comporta todos esses mecanismos, uma sequência lógica de execução para que o programa seja feito com a sua corretude. E o programador ele fica mais preocupado com a camada com a camada de interface da entrada de dados, essa camada de verde, né, que está aí no verde, e
que ele faz uma interação com o sistema, compila tudo, tá? Mas a Microsoft, o .NET Framework garante que essa integração seja feita em just in time, no momento da execução, né? E pronto, pessoal, eu termino por aqui, e a próxima eu irei abordar a ideia do Visual Studio, que é praticamente a interface, né? E os tipos de dados, a sintaxe que ela comporta, né? E espero que tenha aí pessoal que esteja a curtir a introdução da primeira videoaula e que estejam interessados em progredir com esse mini curso, né? Que é o treinamento profissional, né? E é isso aí, pessoal. Estou aberto a sugestões, críticas, e não deixem de assistir os vídeos, e até a próxima.